palmas pra ela. É que eu tô ali na China. No ao vivo a gente faz assim, entendeu? A gente se vira nos 30. Lógico. Oi, Cláudia. Bom dia pra ti, né? Boa noite, outro dia. Exatamente. Que é domingo. Sim. Antes de mais nada, eu quero te agradecer, né, mais uma vez, por tu ter topado compartilhar um pouco da tua experiência, do que tá acontecendo por aí, de colocar a tua posição, tuas informações, enfim, sei que isso é bem importante. Gostei muito de tudo que tu tem postado, tudo que tu tem divulgado. Então é uma grande honra poder te ter aqui agora, né, compartilhando aqui comigo nesse espaço. Obrigada pelo convite. É um prazer poder compartilhar e mostrar um pouquinho de como é a nossa realidade aqui, como tá sendo tudo isso. Com certeza. Eu já falei brevemente sobre ti ali nos meus stories, mas acho legal tu te apresentar, falar um pouquinho, né, quem tu é, fazer uma breve apresentação para quem está nos assistindo aqui. Tá joia. Eu sou de Brasília, eu sou casada, tenho 2 filhas, uma de 10 e outra de 14 anos, e eu decidi vir para a China tem 5 anos. Eu sou professora de inglês e educação infantil e coordenadora também da educação infantil. A gente mora na cidade chamada Ningbo e a gente é completamente apaixonado pela China. A gente gosta muito. Você me falou que vocês foram já há 5 anos, né? Isso, já é o nosso 5º ano aqui. Isso. Pois é, um tempão já. E essa adaptação, como é que foi para vocês? Foi super tranquilo, assim, quando eu decidi vir para a China, muitos dos meus amigos falaram, nossa, você é louca, o que você vai fazer lá? Porque as pessoas têm uma ideia diferente, completamente diferente do que a China é. Eu falei, não, eu vou, se eu não gostar, eu volto. E foi uma bela surpresa, assim, a gente se adaptou muito bem, o povo daqui é um povo muito receptivo, eles acolhem os turistas, eles te ajudam no que for preciso, eles saem do que eles estão fazendo para te ajudar em tudo. Então, assim, para as minhas filhas também foi uma adaptação maravilhosa para o meu marido, então a gente não teve problema. A gente só tem a agradecer. Vocês já conheciam a China antes de decidir mudar? Não, nunca tinha vindo, nunca nem tinha sonhado em vir para a China. Imagina, foi assim na raça e na coragem. Foi, eu cansei de ficar no Brasil, eu falei, eu tenho qualificação, eu quero dar aula fora do Brasil, eu sempre trabalhei em escolas internacionais, então eu comecei a fuçar como fazia para arrumar um emprego no exterior, fui atrás, batalhei, consegui, e vi que a China era um lugar bom para trabalhar, que contratava estrangeiros para dar aula de inglês, né? Mesmo o inglês não sendo a minha primeira língua, e eu vim com a cara e com a coragem, e deu super certo. E depois disso eu trouxe vários brasileiros para trabalhar aqui com a gente também. Mas então eu vi que recentemente, né, tu viajou e fazem 2 semanas mais ou menos que tu está de volta na China, né? Quando vocês foram, vocês saíram de viagem, de férias? Isso, porque a gente segue o calendário chinês, então a gente ia ter 5 semanas de férias porque esse é o ano novo chinês. A gente saiu de férias, numa boa, eu não estava sabendo nada de coronavírus. E a gente foi para Quando vocês foram viajar, a situação ainda estava tranquila? Estava tranquila. Aqui na minha cidade eu nem ouvia falar. Então a gente foi para as Filipinas e aí quando eu cheguei lá começou a pipocar os assuntos e aí começou a estourar mesmo aqui os casos, né, na China, e eles começaram a cancelar. Ano novo, começaram a fechar tudo, fechar a Disney em Shanghai, fecharam cinemas, cancelaram festas, shows, foram fechando, e a gente ficou do mesmo jeito que o Brasil está agora, falando, quantos dias isso vai durar, né? Será que vai passar? Que vírus é esse? Todo mundo numa incerteza. Esse era o clima da China, então. Essa... Não conseguia acreditar de fato o que estava acontecendo. Mas ao mesmo tempo, isso que chegava a mim, né? Lá das Filipinas. E aí, a primeira coisa que eles fizeram foi que a gente ia voltar de férias, as aulas iam começar dia 10 de fevereiro. Então, a primeira notícia que a gente teve, não vai começar mais dia 10 de fevereiro, vamos cancelar as aulas por 1 semana. E aí a gente já começou naquela insegurança, naquela incerteza, porque as pessoas que tinham conhecimento de como foi em 2002, quando teve SARS, eles falaram, olha, demorou uns 2 meses para a gente voltar para a escola, então o negócio ficou feio, não vai voltar rápido. E aí eu fiquei já com a luz vermelha acesa. Eu falei, eu não sei se eu volto para a China,
Porque vai que vai pra minha cidade e alastra lá e eu tô lá no meio, né? Depois de lá a gente ia pra Indonésia. Então a gente saiu de lá das Filipinas, a gente foi pra Indonésia e assim, até então eu não sabia se eu ia voltar pra China. E aí os casos, eles foram crescendo muito rápido. Assim, em 5 dias, 7, 10 dias vai crescendo, crescendo. Foi aí que eu falei, eu não vou voltar agora, eu vou pro Brasil e vou esperar ver o que dá. Porque eu dei um tiro no escuro, porque eu corri o risco de ir pro Brasil, ficar uma semana e ter que voltar. Sim. Por causa do meu trabalho, né? Só que não, eu fui, as aulas foram prorrogando e até hoje a gente está dando aula online. Assim, foi a medida certa que eles fizeram, cancelar as aulas, começar as aulas online para poder parar dessa circulação de gente pela rua, né? Para tentar conter o vírus. Sim. Pelo que tu mostra ali, eles tomaram medidas, assim, bem rigorosas, né? Isso. E acho que seria legal tu relatar aqui para as pessoas que estão assistindo como é que foi esse teu retorno, né? Porque, enfim, tu te colocou em risco, né? Tu pegou um avião, tu teve que desembarcar lá, e como é que foi? Para quem não assistiu, ali nos destaques tem tudo, assim, o que ela passou, é bem legal para quem ainda não viu, acho que depois dá para assistir também. Mas relata pra gente um pouquinho, assim, como é que foi. Tá, até antes, eu nunca mencionei isso, mas até antes da gente voltar para cá, o governo tomou uma providência de pedir para as escolas rastrearem todos os funcionários e alunos. Então, diariamente, eu tinha que mandar... A secretária do meu trabalho, da escola que eu trabalho, mandava mensagem para mim: como é que está a sua saúde, como é que está a saúde dos seus filhos, qual foi o número do voo que você pegou, você esteve em tal cidade, porque à medida que eles iam descobrindo onde os casos estavam pipocando mais, eles queriam rastrear para saber quantas pessoas tinham passado por ali, para saber se a gente também tinha sido infectado. Aí voltando... desculpa te interromper. Claro, por que tu decidiu voltar pro Brasil nessa época? Pro Brasil não, desculpa. Pra China. Pra China, porque quando começou a melhorar a situação, o governo aqui, o Ministério da Educação, a Secretaria da Educação daqui, falou para as escolas: olha, é bom vocês começarem a trazer os professores de volta, porque a gente pode anunciar uma data a qualquer momento, porque a situação já começou a melhorar. Só que cada professor vai ter que cumprir 14 dias de quarentena. Então, todo mundo do meu trabalho teve que voltar pra gente, quando eles falarem, começou as aulas, pra gente estar preparado. Foi por isso que eu voltei. E também porque a situação já estava bem melhor. Então, quando a gente veio, eu queria ter desembarcado aqui na minha cidade, em Ningbo. Só que quando eu peguei um avião no Brasil, eu ia ter uma conexão em Bangkok, meu voo foi cancelado. E aí eu tive que trocar todo o meu roteiro e eu tive que desembarcar em Shanghai, que fica 2 horas de trem-bala daqui da minha cidade. E aí eles aconselharam que a gente não pegasse trem e nem avião para ir para nossa cidade. Então a gente teve que contratar um motorista. Minha escola pagou um motorista para trazer a gente para cá e para a gente não ter contato com nenhuma pessoa. Entendeu? Porque eu poderia estar trazendo o vírus comigo. Claro. Mas foi assim, chegando aqui em Shanghai, dentro do avião, que eu postei lá nos meus destaques, eles foram chamando de um por um. Então, a minha família foi uma das primeiras a sair, porque o nosso último nome é Alves, e eu dei a sorte deles chamarem por ordem alfabética, porque o avião estava lotado. E aí a gente saiu. Aí que começou a minha surpresa, né? Porque na porta do avião tinha duas pessoas medindo a temperatura para sair. Isso dentro do avião a gente já tinha preenchido um formulário, não só aquele formulário que a gente preenche para entrar no país, mas um outro super mais rigoroso, eles rastreando por onde eu passei, por que países eu passei. Depois dessa primeira etapa, eles colocaram todo mundo em fila e a gente passou por outro screening, assim, a gente... teve que sentar junto com o médico, ele mediu a temperatura de novo, a gente assinou um papel, a gente preencheu outro papel, porque existiam alguns países, né, quando eu voltei, que se eu tivesse passado, eu teria que fazer a quarentena no hotel, obrigatoriamente, que se eu tivesse passado pelo Japão, pela Coreia do Sul, pelo Irã, Irã também, aí eu não ia ter escolha de vir para minha casa, eu ia ter que ir pro hotel, ponto, acabou. Até e por que essa decisão de colocar no hotel? Eu vi que se tivesse alguém, né, dentro do avião com sintomas, né, eles fariam isso com todo mundo que estava dentro do avião também? Isso,
Por exemplo, eu tenho um amigo que ele veio... antes de mim, ele estava cumprindo a quarentena em casa, e aí detectaram uma pessoa no voo dele que estava com coronavírus. E aí a polícia foi na casa dele e falou, olha, você vai ter que terminar sua quarentena no hotel, a gente vai ter que te testar para ver se você está com coronavírus e te acompanhar de perto, porque tinha uma pessoa infectada e pode ser que você esteja infectado também. E aí levaram ele para o hotel. Ele já saiu, não teve coronavírus nem nada. Então é por isso, eles querem prevenir que a gente traga o vírus para cá. Então, aí a gente veio, aí eu cheguei aqui, o motorista não pôde nem entrar no meu condomínio, ele teve que me deixar na porta. Cheguei lá por volta da meia-noite e pouco, aí na porta do meu condomínio, não só do meu condomínio, mas de todos os condomínios aqui, eles montaram tipo uma barraca, que ficam pessoas voluntárias trabalhando, tem muito voluntário trabalhando, eles ficam medindo a sua temperatura, tinha um policial também lá, e aí eu tive que preencher um papel. Só voltando, antes que eu esqueça. Quando você sai, tem 3 tipos de selo. Um verde, um amarelo e um vermelho. Eu consegui ganhar o verde porque eu estava ok, não passei por nenhum país que estava na lista deles. E aí, quando eu cheguei aqui, eles me trouxeram na minha porta e, para minha surpresa, aí eles me explicaram tudo. Ele falou, você não vai poder sair de casa. Eu falei, ok, não vou poder sair de casa, tudo bem. Aí eles falaram, e eu vendo o cara segurando um papel rosa. Aí ele falou, essa data aqui é o dia que você vai poder sair da sua casa. Eu falei, tá, mas como é que eu vou comprar comida? Aí ele falou, não, você vai comprar comida pela internet e vai ter uma pessoa responsável pela sua família que vai receber a comida lá embaixo. Que também era uma pessoa voluntária. Tudo, voluntária também, era uma pessoa que estava responsável pela nossa família, uma das. E aí vai trazer. Se você quiser abrir a porta, você tem que pedir permissão. Aí eles fizeram um grupo pra gente, tipo um WhatsApp que a gente usa, só que aqui chama WeChat, é outro aplicativo. Fizeram um grupo, nesse grupo tava eu, meu marido, essa menina, a Olivia, a chinesa fofa, que tomou conta da nossa família. A Olivia, ficou famosa a Olivia. Tinham 2 médicos, tinha um policial, tinha uma pessoa responsável pelo meu trabalho, uma secretária, e uma pessoa do meu condomínio. E aí 2 vezes por dia o médico mandava mensagem para mim, temperatura, por favor, eu tinha que medir a nossa temperatura de manhã e à noite, para eles ficarem monitorando. E sempre, ao longo desses dias, tu tinha que relatar essas informações, né? Isso, tudo. Ali aí nos tinha dia que eu tava em casa. Tinha tipo um sensor na porta? Isso daí eu descobri no outro dia. Porque aí pra mim só tinha um papelzinho rosa. Eu falei, não posso abrir o papel porque vai rasgar, eles vão ver, né? Aquela mentalidade assim, né? Aí a menina me mandou uma mensagem, a Olivia. Ela falou, olha, você não pode sair de casa. Se você sair, você tem que deixar o seu telefone em casa. Aí eu, como assim? Ela, seu telefone tá sendo rastreado. Eu falei, mas eu posso sair? Ela, não, eu só tô te avisando. Eu tô te comunicando. Então, além de tu ter o sensor na porta, né? Que quando tu abrisse a porta ia ser notificado para essas pessoas, tinha também o rastreamento do teu telefone, né? Tinha. Aqui estão perguntando, e aí ela falou, quando você quiser fico pensando, imagina ter que fazer isso com todas as famílias de cada condomínio. Como é que funciona? Eles fizeram isso com todo mundo ou só porque vocês retornaram de viagem? Como é que funcionou? Não, com todo mundo que estava entrando no país. Com todo mundo. Todo mundo. Todo mundo eles estavam fazendo do país, Então, várias pessoas estavam voltando pro país, eles faziam a mesma coisa. E aí e foi a minha descoberta, esse negócio do sensor, porque ela falou assim, olha, quando você abrir a porta, você tem que pedir permissão, porque vai tocar aqui embaixo. Então, se você quiser colocar o lixo para fora, você fala, posso abrir a porta? Porque aí quando apitasse, ela ia saber. Até pelo tempo que eu abria a porta e fechava. Porque você abre a porta, coloca o lixo e fecha. Então eu fui aprendendo até a lidar. Essa informação de quanto tempo a porta ficava aberta. Exatamente, né? Então eu fui aprendendo a lidar com essa situação e... É legal a gente falar também que a gente tá falando bastante da Olivia agora, né? Que a Olivia também faz parte de pessoas que se ofereceram para trabalhar. Então também faz parte de voluntariado, né? Isso, nós todos voluntários eu descobri assim, por um acaso, para mim eram todos contratados, e aí como a gente tinha passado mais de um mês fora, a gente estava comprando comida todo dia, então toda hora chegava coisa, e uma vez eles falaram, olha, tenta comprar 1 ou 2 vezes na semana, porque toda hora eles estão subindo, vocês estão abrindo muito a porta, e eles são voluntários. Eu falei, ai meu Deus, eles são voluntários. Aí eu fiquei com uma dor na consciência, eu falei, gente, vamos comprar menos para eles sumirem menos, trabalhar menos.
Mas era difícil, porque você volta de férias, né? Mais de um mês fora de casa. Aí você vai descobrindo o que vai faltando. Tu te encontra nessa posição de não conseguir ter o jeito de ir e vir, ficar livre, é complicado. Mas acho que é uma coisa legal, assim, eu vi que também no teu segundo ou terceiro dia foi uma equipe de médicos na tua porta, né? Também te passar orientações enfim, fica muito claro, assim, esse cuidado que eles possuem, que é muito diferente do que acontece aqui no nosso país, né? Infelizmente. Como é que foi isso? Eles foram até a tua porta? Como é que foi? Eles vieram até a minha porta e aí eles mediram a nossa temperatura, explicaram tudo, eles trouxeram papéis para mim, explicando tudo com o que era o vírus. Eles me deram outro papel com sintomas. Nesse papel dizia, olha, se sua temperatura subir de 37,3 a mais, chama o médico imediatamente. Eles deram dicas de como você não se estressar dentro de casa, o que você fazer, se exercitar, como você manter a sua imunidade alta. Nesse papel também tinha dica do que você fazer com as crianças, para elas não ficarem entediadas. Tudo ajudando o seu psicológico também. E eu com aquele... é muito importante, né? Aquele tanto de gente... E eu não conseguia acreditar. Eu falava assim, gente... Aí eu perguntei no vídeo, eu falei, você é médico? Porque pra mim era surreal, um médico na minha porta tomando conta de mim, né? Aí ele falou, sim, eu sou médico. Então, assim, eu sou muito agradecida pelo trabalho que eles fizeram, não só por mim, como por todas as pessoas que chegaram aqui, porque realmente eu sei que eles estavam trabalhando de graça e com um sorriso no rosto. Sabe? Sendo que eu sou uma visitante aqui no país deles, sendo que eu poderia estar trazendo de volta o vírus. Mas mesmo assim, eu sou muito agradecida. Esse suporte. Cláudia, repete só onde é que tu mora de novo, por favor. Aqui pra mim não aparece todas as perguntas, então vai subindo, então só pra não ficar perdendo aqui. Eu moro em Ningbo. Ningbo, para vocês ficarem assim... o pessoal conhece mais Xangai, né? Ningbo fica 2 horas de trem-bala de Xangai. Eu tô bem assim no sudeste. Tu falou muito sobre essa questão, né? Que eles também têm, além da questão da saúde, então, assim, de verificar a questão da temperatura, todas essas questões, muito também do teu emocional, do teu psicológico, né? Porque, de fato, isso é uma coisa que muda tudo. Eu acho que a partir do momento que começa a atingir o nosso psicológico, muitas coisas podem desencadear, né? Isso é muito importante e eu acho que a gente agora, aqui também tá vivendo uma situação... né, extrema. Então, quais eram as orientações deles em relação a isso? E tu, na tua experiência ao longo desse tempo, o que tu fez para não cair nessa armadilha? Porque essa questão da ansiedade, né, de tu focar no negativo, como é que tu lidou com isso? Isso. Assim, uma das dicas que eles deram é fazer exercício físico. Eles falam muito de yoga aqui também, né? Alimentação, manter a rotina. E foi isso que eu fiz. Eu mantinha a minha rotina, como eu tô dando aulas online, então continuo trabalhando. As minhas filhas tendo aula a todo vapor, então elas ficam... Eu tenho até que parar um pouco, falar, vai brincar um pouco agora, porque é muito conteúdo, é muita coisa para eles não perderem nada. E foi difícil. O dia que eu mais senti foi o dia que os médicos vieram aqui, no segundo dia, porque aí eles me explicaram tudo. E aí quando ele começou a falar para mim, olha, se você sentir tal sintoma, você liga imediatamente. E eu sabia que qualquer coisa que eu sentisse, eu ia sair da minha casa e ir para um hospital ou para um hotel. Sendo que lá eu não ia poder comer o que eu gosto, eu ia ter que comer a comida que é servida por eles, sendo que eu sou uma pessoa muito chata com comida, eu não gosto de comida chinesa. Então, nesse dia à noite, eu fiquei meio mal. A sua cabeça começa a pirar, você começa a sentir coisa que você não tem. Eu falei, gente, eu não posso ficar doente, será que eu tô com febre? E aí te dá dor de barriga, mas é tudo emocional. Então, você tem que tirar um foco e você fala, não, vamos dançar, vamos brincar, vamos cantar, vamos trabalhar, vamos comer, vamos ver televisão. Pra poder não adianta nessa, ficar, né? Ali só consumindo as notícias o tempo inteiro, ficar achando que tá doente, porque isso não ajuda, né? Tem que tentar manter o positivismo. E o que mais entristece é que eu tô aqui e agora tá piorando no resto do mundo, né? Então, querendo ou não, eu assisto, eu não dou conta. Eu ligo a televisão todo dia, eu choro, eu fico muito triste, eu tô orando muito por todo mundo. Eu tenho família no Brasil, eu fico muito preocupada com o jeito que tá
sendo tratado tudo, Sim. mas eu fico aqui só pedindo para Deus. A gente vai chegar nessa parte do Brasil, que eu acho que muita gente que está acompanhando aqui quer saber, assim, a tua opinião em relação a isso, mas só para a gente conseguir seguir uma linha aqui de conversa, só pra gente explicar primeiro o passo a passo de como foram as coisas aí, pra gente depois entrar nessa questão de posição em relação à tua visão ao que acontece aqui. Acho que uma outra informação que é bem legal é a história do QR Code, né? A gente mostrou muito isso ali. Explica, tem um aplicativo, né, que tem um QR Code e ali contém informações de todas as pessoas da família. Então, acho que é legal falar isso aí também, que é uma coisa muito diferente aqui pra gente, né? Isso é assim que a gente chega. Cheguei aqui, dormi, acordei, a secretária do meu trabalho já falou, olha, você baixa esse QR Code, e estava tudo em chinês, e ela me ajudou passo a passo. A gente tem que preencher com passaporte, todas as nossas informações estão ali. Então, assim que a gente termina de preencher, o QR Code fica vermelho. Então, eu não posso entrar em lugar nenhum com esse QR Code, vamos dizer que fugir, vou ali no shopping, vou ali no mercado. Não, eu não ia entrar em lugar nenhum, porque até para as pessoas entenderem que as coisas aí onde tu mora, né, o comércio já voltou a funcionar, tá voltando aos poucos. E para as pessoas poderem ter acesso a esses locais públicos, elas precisam ter uma permissão, que é através desse aplicativo, desse QR Code, e ele precisa estar verde, né? Então, da Cláudia, quando ela entrou no país, e pelo fato de ela precisar estar em quarentena ao longo dessas 2 semanas, a cor do QR Code dela era vermelho, né? Porque ainda não se sabia se podia estar ou não com coronavírus, né? E aí, ali tinha todas as informações, enfim. E aí, quando ia acabando o teu tempo de quarentena, ele ia mudando de cor. E no último dia, quando a gente completou os 14 dias, ele ficou verde. E aí, a liberdade. Só que aí, nesse último dia, aí eu já recebi mensagem do médico falando, olha, amanhã vai acabar sua quarentena, parabéns por você ter cumprido, muito obrigada por ter ajudado, eles me agradecendo. E aí, todo mundo agradecendo, a Olivia veio aqui, tirou o sensor da minha porta, e aí que ficou verde. Eu falei, agora eu vou testar. Foi aí que eu fui aqui no shopping, perto da minha casa, um shopping de esportes, que eu ficava olhando na janela, e eu via que os guardinhas paravam, todo mundo parava carro, e antes eles paravam, mediam a temperatura da pessoa e olhavam o QR Code. E aí as regras vão mudando. À medida que as coisas vão melhorando, eles vão afrouxando, digamos assim, né, um pouco. Então pararam de medir a temperatura em alguns lugares, tipo na entrada do shopping. Eu passei, ele pediu o meu QR Code, estava verde, eu entrei. Então, cada lugar tem uma regra, assim, é tudo muito organizado. Eu fui na IKEA fazer compra, tinha um sensor lá facial que media a minha temperatura, e aí eu consegui entrar além do QR Code. Isso aí é uma coisa assim absurda, porque imagina a gente entrar, tipo assim, ir para um shopping, e aí antes de tu entrar no shopping tem um sensor que ele pode ver a tua temperatura. E essa questão ali que tu falou do QR Code, né? Imagina, se tu tá com o teu QR Code, por mais que tu esteja na rua, nenhum local vai aceitar que tu entre, justamente porque tu pode estar, né, com... Enfim, tu tem os sintomas, então tu não entra. Mas eu acho que porque eu tô vendo aqui vários comentários subindo, e pra mim só aparece só pra o pessoal aqui que tá postando pra entender. Vi ali que teve uma menina que falou, que agora não lembro o nome, que foi somente 15 dias. Mas é importante ressaltar aqui que foram 15 dias porque tu não chegou no meio assim, tu não foi direto pro meio da confusão, né? Não foi assim pro olho do furacão. A Cláudia chegou na China quando as coisas já estavam, de certa forma, voltando à normalidade. Ela não né, Cláudia? Então, acho que é legal a gente falar sobre isso, pra justamente ressaltar a importância de, aqui no Brasil, a gente ficar em casa. Né? Só para as pessoas não acharem que é só 2 semanas e deu. Não. Muito pelo contrário. As pessoas que estavam aqui, existem pessoas que ficaram até 60 dias dentro de casa. E cada cidade tinha a sua regra, então, e cada bairro. Então, as regras vinham de acordo com o número de casos. Então, tinham cidades e bairros que a pessoa tinha que ficar dentro de casa, só uma pessoa da família podia sair para ir ao mercado,
os que moravam aqui, né? Eles tinham que ir ao mercado, aí ele falava assim, você pode ir ao mercado, você tem 1 hora para ir e voltar da sua casa. E usando máscara e medindo a temperatura na entrada dos estabelecimentos, no caso do mercado. As farmácias, elas foram proibidas de vender qualquer remédio para febre. Então, caso a pessoa apresentasse febre, ela não ia lá na farmácia para comprar, não, porque ela poderia estar com coronavírus. Então, ela era obrigada a ir para o hospital. Então, todas essas assim foram sendo tomadas para não esconder o vírus, entendeu? Para não abafar. Tava com vírus, tinha que manifestar para tratar logo e se livrar logo. E como é que foi, assim, tu não estava ali durante esse período, mas com certeza alguns colegas de trabalho, amigos, conhecidos, enfim, como é que lidaram com isso, né? Como é que foi estar a maioria deles estava fora da China, porque eles saíram, assim, uns 2 ou 3 ficaram aqui. Eles ficaram dentro de casa, como todos os outros, e aí foram voltando aos poucos, como na mesma situação que eu. Mas alguns outros brasileiros que estavam aqui, não da minha cidade, não que trabalham comigo, nossa, ficaram 45 dias, em casa 50, só esperando as coisas acalmarem, né? Para poder para poder sair de casa. Dias são devido ao fato de que vocês todos tiveram todo o cuidado possível, né? Realmente teve essa conscientização de todo mundo da necessidade de ficar em casa, de se resguardar, de se cuidar. E agora vocês estão conseguindo retomar as atividades com todo o cuidado que a gente está vendo. Inclusive, quando tu mostrou ali, né, desse brasileiro que precisou ficar dentro do hotel em quarentena, que era um robô que ia levar comida na porta do quarto do hotel, gente. É uma coisa assim que de outro mundo, né? Não são em todos os hotéis que acontecem isso, mas nesse específico estava acontecendo. Esse envio mais uns 2 ou 3. Mas tinha de tudo, tinha robô levando, então tinha a pessoa deixava a comida lá na porta e falava daqui a tantos minutos, quando eu tiver um toque, você pode abrir e pode pegar a sua comida. A comida estava lá no carrinho. Então, assim, eles evitavam ao máximo o contato com essas pessoas, porque não sabiam se elas estavam contaminadas ou não. E todo mundo protegido de macacão, de máscara, de luva, aquelas roupas, né, de astronauta. Ou seja, todo mundo mudou né, os comportamentos, os hábitos durante o período. E agora, aos poucos, as coisas vão ir tomando um novo rumo. E uma das coisas que surgiu aqui, hoje ao longo do dia, eu fiz um questionamento aqui pro pessoal que nos segue, que me acompanha, para pedir perguntas, né, dúvidas que eles queriam que a gente comentasse, falasse, enfim. E uma das coisas que apareceu aqui foi em relação às aulas. Um pouquinho que eu tenho uma... tá. Chegou mais. Eu tenho aqui, ó, uma lista de perguntas aqui e chegou mais uma aqui, ó. Cláudia, tem muita pergunta, Cláudia. Senta na cadeira. Que a gente vai te usar aqui. Tá. Em relação às aulas, tá? Recebi uma pessoa que tava falando que aqui em Manaus, por exemplo, já estão anunciando a volta às aulas dia 7/4, se eu não tô enganada. Então, tipo assim, logo em seguida. Como é que tá sendo aí? As crianças já voltaram às aulas? Como é que tá sendo? Não. A gente não tem nenhum comunicado do governo ainda. Tem uma potential date, tem um planejamento de voltar às aulas agora dia 7 de abril, mas só pro high school, só pro secundário. Como é que fala? Só para os maiores. Para o ensino médio. Para o ensino médio, Isso. Então, aí eles vão voltar. Eles vão receber, a gente vai receber um comunicado uma semana antes deles voltarem. Aí as crianças vão voltar, mas com várias regras. Por exemplo, cada escola também teve que instalar aquele leitor facial para medir a temperatura das crianças. A escola inteira, em cada sala de aula, teve que colocar uma luz de ultravioleta para ser ligada durante a noite para matar vírus e germes, para purificar o ar, limpar. Cada escola tem que ter uma sala separada, além da enfermaria, para caso qualquer funcionário ou aluno apresente qualquer sintoma de febre ou algum outro sintoma, para ficar isolado nessa sala até os médicos vierem buscar e levar para fazer o exame. Então, pai não vai poder entrar na escola.
vai ter que deixar a criança na porta e sair depois. Então, assim, vai voltando aos poucos, se voltar. Agora, existem escolas em outras cidades, tipo Beijing, que falaram, ó, os funcionários nem voltem agora, porque a gente não sabe quando que vai voltar as aulas. Então, cada cidade tem uma regra. Tem por conta do número até de casos que aconteceu e ainda tem, né? Por isso. Na escola deles também está online, ela falou no começo. Isso, sim, mas isso é da aula que tu... A Cláudia é professora de inglês. Então, as aulas que ela dá, no caso, ela está conseguindo fazer online, né? Mas, isso. Toda a escola está dando... Toda a escola está tendo aula online. Todos os alunos, a gente está acompanhando o currículo. Foi uma coisa muito rápida que a gente começou. A gente só perdeu uma semana de aula, assim. Cancelou uma semana, quando a gente viu que não ia voltar na outra, a gente já começou com as aulas online, até para não só para manter o ritmo, não perder o conteúdo, né? Continuar acompanhando o currículo, e para a gente não perder as nossas férias de verão também, né? Para não ter que repor tantas aulas. Tô dando uma lida aqui nas perguntas. Uma coisa que tu comentou antes, quando o médico foi na tua casa, que ele te passou algumas dicas para melhorar a imunidade. Acho que podia compartilhar essas dicas aqui com a gente também. Como é que a gente pode fazer para melhorar a nossa imunidade? Você tá... Ai, falhou, desculpa, Dani. Tá, não. Foi uma pergunta, como? Isso. Como é que a gente pode melhorar a nossa imunidade? Que tu falou que o médico que foi na tua casa te passou, né, algumas orientações. Então, como é que a gente pode fazer para melhorar a nossa imunidade também? Eu não sou médica para falar, né? Mas o que eu sei é tomar vitamina C. Tem alguma dica, enfim? Não. Tomar vitamina C, se manter ocupado, o exercício físico, ele focou muito nisso. Ele falou, olha, faz bastante exercício físico, porque isso é bom para o seu corpo. Então, foram essas as dicas, né? Manter a rotina, até para você não ficar só comendo, deitado, dormindo o tempo inteiro. Se manter ativo. Então, se manter ativo, mantendo a sua rotina e tomando vitamina C, foram os 3, assim, principais que ele deu pra gente fazer. E uma das coisas que, como a gente falou, né, cada cidade tem o seu tempo de quarentena. Então, tem cidades que tiveram que ficar isoladas por mais tempo do que outras, né? Isso, Mas há mais ou menos quanto tempo que a tua cidade em específico, por exemplo, ficou ali mobilizada? Há mais de um mês, porque desde que eu tava de férias, foi assim que eles começaram a fechar. Então, foram mais de 30 dias. Isso que a tua cidade, ela teve muitos casos ou não chegou, assim, a um número muito grande? Não. Ela teve, assim, acho que uns 157 casos. Então, comparando, eu acho bastante, mas comparando com os outros lugares, não foi tanto. Só teve uma morte e o resto tem 25. E mesmo assim, vocês ficaram ali um tempão e tá tendo todo esse controle, né? Acho que exatamente. Aqui no Brasil a gente tá vendo uma realidade bem diferente. Então, até por isso que eu te pergunto, acho que é legal as pessoas que estão aqui, né, elas irem tirando as suas próprias conclusões, indo fazendo essas comparações, porque acho que é para isso que a gente está aqui, para a gente instigar essa questão do pensar, de como a gente vai agir daqui para frente, de compartilhar, né, o que tu está passando, o que vocês estão passando por aí. E tu, como brasileira, né, deve sentir também muita coisa em relação ao nosso país. E o que tu vê, assim, das notícias que tu tá vendo, da família que, né, te reporta informações, enfim, como é que tu vê o Brasil nesse cenário? Eu fico muito preocupada, eu fico muito triste e eu fico preocupada porque tem muita gente que ainda não está acreditando no perigo desse vírus, entendeu? É por isso que eu falo, as pessoas têm que acordar, as pessoas têm que ficar em casa e têm que acreditar que ele é perigoso e ele veio para matar. Sabe, não é uma gripezinha, já está sendo provado aí que até pessoas novas estão morrendo com isso também. Então, cada dia se descobre uma coisa. Então, é para ficar em casa. Eu sei que é difícil, eu sei que a economia está sendo afetada, eu sei que tem muita gente perdendo dinheiro. Quem sou eu para falar? Fica em casa e perde dinheiro? Não. Mas é a saúde. Eu estou vendo o cuidado que eles estão tomando aqui. É um pânico, assim, para alguém... Que esse vírus volte. Por isso que a China fechou, porque quando a gente começou a voltar para cá, quando os estrangeiros, ou os chineses também que estavam fora, começaram a voltar para casa, o vírus começou a voltar.
E aí eles começaram a ter esse trabalho todo de correr contra o tempo, é nadar contra a maré, porque agora que na hora que eles começaram a conter, aí a gente começa a voltar para casa e aí traz de volta. E aí eles falaram, não, agora fechou, porque se você não fecha, ele continua espalhando, então você vai pipocando. Você cura um aqui, mais 10 aparecem ali. Então, por isso que a gente fala, para ficar em casa, porque se as pessoas ficarem em casa agora, pode ser que essa curva desça mais rápido e que menos pessoas morram. Entendeu? Então, eu queria que as pessoas que estão aí no Brasil acreditassem que ele é muito perigoso e que a gente nunca sabe, né? A gente pensa assim, não vai acontecer comigo, e a pessoa só acredita quando acontece ou com ela ou com alguém da família, e aí pode ser tarde demais, né? Exatamente. Acho que cada vez vai ficando mais próximo e a gente vai dando forma, né, para esse monstro, né, que está cada vez mais perto, e as pessoas começam a sentir de fato na pele o que pode acontecer. E achei bem legal assim a tua posição e tudo que tu falou. Eu tô bem de acordo mesmo com o que eu penso também. Quem pode tem que ficar em casa. Exatamente. Realmente tem pessoas que precisam estar na rua, e o que a gente tem que falar aqui é que as pessoas que precisam estar na rua, que elas tenham consciência assim, de como ela precisa se cuidar, de como ela precisa tomar, né, as medidas possíveis para que ela não se contamine e também não passe para os outros, né? Porque é pensar na gente, pensar no outro também, né? Então, para quem puder, né, de remanejar o trabalho, fazer algumas mudanças na rotina para que fique em casa, e as outras pessoas que não podem, que precisam estar na frente trabalhando, tem que tomar muito cuidado mesmo. A gente sabe que... Desculpa, tava falando, eu te interrompi. Não, eu tava concordando com você que tem que tomar cuidado, tem que ir pra rua, na hora que volta, lava a mão, troca a roupa, toma um banho, esse tipo de cuidado, né, de higiene, higiene básica, assim, para você não passar uma gripe perigosíssima, para poder você não trazer o vírus para sua casa, já que você tem que sair, né, evitar ao máximo, mas se tiver que sair, toma o cuidado em dobro para não trazer isso para casa. E faz quantos dias que tu saiu da tua quarentena? Que dia é hoje, gente? Acho que 4 dias, eu acho, se eu não me engano. Fiquei até perdida. E como é que tá sendo a tua rotina agora que tu saiu da... Como é que tu falou que era a prisão de Alcatraz? Saí de Alcatraz. Não, eu continuo trabalhando, né? Dando aula para a escola, na educação infantil. E... Só que eu fico com vontade de ir pra rua pra ver como é que tá as coisas, né? E aí, aos pouquinhos, eu tô saindo, resolvendo as coisas que eu tenho que resolver e indo nos lugares que eu gosto. Eu saio muito pouco, pra falar a verdade. Mas eu te digo que eu me sinto segura quando eu saio, porque é tanto controle que eu sei que se tiver alguém com febre ou infectada, não vai estar ali no meio da gente. Porque esse controle que eles estão fazendo agora, de entrar acho que 2 dias atrás, tu foi naquela loja... Na IKEA. Exato. E eu achei muito legal. Vocês todos estavam de máscara, né? E aí a tua filha, enfim, precisou colocar uma das máscaras fora. E aí já veio uma pessoa ali te chamar a atenção que ela estava sem a máscara. Foi. E ao mesmo tempo, enquanto as pessoas estavam no local, tinha outras pessoas fazendo a higienização do espaço. Foi. E eu andando pela loja, eu sentindo aquele cheiro, assim, eu falei, gente, nossa, mas que cheiro de limpeza, aquele cheiro desinfetante mesmo. Dali a pouco passa o moço desinfetando a loja inteira. E isso foi verdade. Ela espirrou, sujou a máscara e eu não tinha outra, porque eu pensei, vou usar. Como que eu ia imaginar que eu ia espirrar e ia sujar a máscara? E aí eu falei, joga fora. Só não coloca a mão e eu com álcool gel o tempo inteiro. Colocando álcool gel nela, limpando a mão. E aí veio o guarda e falou comigo, cadê a máscara dela? Eu falei, ai meu Deus, eu morri de vergonha. Falei, não tenho outra. E ele me olhou com aquela cara, como se eu fosse a mãe responsável, né? Eu falei, e ele todo com uma roupa apropriada, tudo, né? De máscara, tudo. Tapado, tudo. Exatamente. E também as filas, né, já estão também identificadas. Tipo assim, acho que é 1 metro, já tem uma faixinha para que as pessoas obedeçam também esse espaço. Então a gente vê que está voltando aos poucos ao normal aí na cidade que tu mora, né? Que a gente tá focando mais aí, o que tu tá vendo, né? Mas mesmo assim, todos esses cuidados são necessários. Então, aqui no Brasil, a gente está assim, iniciando esse processo. Eu acredito que ainda vai vir
uma grande onda, né? E assim, Cláudia, eu te peço mais uma vez para te dar um recado para as pessoas que estão assistindo. Além do ao vivo, eu vou salvar essa nossa live, vou deixar ela no IGTV para poder alcançar também o maior número de pessoas. Hoje eu tô aqui justamente para passar essas informações adiante, para ver se a gente consegue conscientizar outras pessoas. E o que tu daria de dica para nós, brasileiros aqui, para as pessoas que estão aqui e que ainda não creem que isso é real, sabe? Tá. Eu vou dizer, eu queria responder uma pessoa que perguntou 3 vezes o que meu marido faz aqui. Meu marido, ele que perguntou aqui e eu tava prestando atenção em você, eu não respondi, desculpa, gente. Meu marido, ele fala um pouco de inglês e não fala chinês. Então, para ele era difícil arrumar um trabalho aqui. E aí, para ele não ficar sem fazer nada, ele ama cozinhar, quem cozinha aqui em casa é ele começou a fazer comida brasileira e ele vende para os funcionários lá da escola, para os professores brasileiros, estrangeiros, eles adoram comida brasileira. E aí ele desenvolveu o Beto's Brazilian Food, que é o negócio dele. Que legal. E aí ele tem os menus, tem kids menu, aí ele faz comida para as crianças. Alguns alunos compram comida dele para comer na hora do almoço. Então ele vende, entrega. Então é isso que ele faz, gente. Que legal. Que legal. Que legal. Muito faz sucesso. Nossa comida brasileira pela China. Exato. Nosso feijão preto. E o conselho que eu dou para as pessoas é para ficar firme, que isso vai passar, é para ter fé. Não entrega no Brasil, gente. Eu já ia perguntar também, né? Manda um pouquinho pra cá. Para ter fé que isso tudo vai passar, sabe? Tá sendo difícil agora. Tenta focar mais na saúde. Eu sei que é difícil não focar no dinheiro nessa hora. Eu sei que as contas vão bater na porta. Eu peço para Deus, para o governo ter uma luz, para ele poder facilitar de algum jeito a questão financeira das pessoas. Eu não sei como isso poderia acontecer além dessa ajuda que ele está dando. Mas fica firme, vai passar. Se tiver que sair, sai para trabalhar, volta. Tome todos os cuidados, mas não fica saindo para ir para festa, ou para ir para praia, ou para barzinho. Agora eu não vejo mais, mas eu estava vendo demais. Pessoal em barzinho, pessoal em festa, pessoal fazendo passeata pro coronavírus. Eu falei, isso não existe na minha cabeça, pelo amor de Deus. Então, assim, esse é o conselho. Infelizmente, isso é uma das coisas que a gente ainda vê, que são pessoas que estão, de certa forma, também... É muito complicado, né? A gente tá vendo aí que são pessoas que precisam trabalhar, mas ao mesmo tempo tem muitas pessoas em casa, então tá é muito difícil esse momento, não tem como julgar, mas eu acho que chegou num momento que a gente precisa dar mais valor pra vida. E que nem eu disse antes, eu não tô pedindo para que todo mundo fique em casa, mas quem puder remanejar, quem puder fazer a sua parte, faça. Porque a vida vem em primeiro lugar, né? A saúde. Com certeza, então, com certeza. Com certeza. E vai passar. É só olhar aqui pra China, que foi um lugar que saiu, que ficou o caos. Tá voltando ao normal aos poucos, mas tá voltando. Então isso é uma esperança que a gente vê, que a gente está sentindo na pele, que a gente quer passar para o mundo inteiro. Tem como, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Se a gente não fizer a nossa parte, se a gente não acreditar no perigo que é esse vírus, nunca vai passar, entendeu? Vai piorar e muitas pessoas vão morrer. E, infelizmente, é dinheiro que vai, porque né, é muito gasto. Então, quando eu vejo o governo indo pelo lado certo, assim, de montar hospitais e transformar campos de estádios de futebol em hospital para receber essas pessoas, eu fico muito feliz, mas de coração espero que isso não seja usado. Eu quero que desfaça aquilo tudo ali. Não precisou, a gente montou, a gente se preparou, mas não foi usado. Sim. É isso de coração que eu quero. Mas para isso a gente tem que se unir, a gente tem que trabalhar junto e ficar em casa. Só sair se precisar mesmo. É isso aí. Te agradeço mais uma vez por ter compartilhado aqui com a gente. Deixa eu mandar um beijo pra Dani, que tá nos assistindo ali também. E muito obrigada. Mais uma vez aqui, tá? Quem não assistiu ainda os stories que ela deixou ali nos destaques da Cláudia, entra lá no perfil dela. Tem os destaques de quando ela retornou pra China, ela mostra tudo. E ela, inclusive, fez tipo um diário nos destaques dela, dia 1, dia 2, dia 3, 4, 5. Então tem tudo. Tem bastante informação, mas também a Cláudia, como vocês já viram, né, ela é uma pessoa muito leve, muito pra cima, que eu acho que é isso que a gente tá precisando agora, é manter o positivismo, deixar as coisas mais leves possíveis. Uma mão
precisa agora ajudar a outra, de longe, mas, né, a gente assistam os destaques dela, continuem acompanhando, porque é esse tipo de energia que a gente precisa, esse tipo de motivação que a gente também precisa. E quem sabe, né, a gente faz mais uma live em outro momento. Mas te agradeço também por alertar as pessoas aqui. E obrigada por também confiar em mim, né? Pra ser voz também. Cláudia, eu mando um beijo pra nós. Gente, beijo pra minha família. Eles estão lá em Brasília assistindo. Tetete, Amanda, minha mãe, todo mundo, Isabela. Adorei, obrigada, meninas. A Cecília também. Dani, eu quero te agradecer por essa oportunidade também. Eu adorei te conhecer. Obrigada. Adorei o seu Instagram, adorei as roupas. Obrigada. Seguidora fiel ali, ó. Adoro. Coisa boa. E eu vou continuar postando, eu vou saindo aos poucos e vou postar porque eu quero mostrar pro Brasil agora que tá passando e que é possível. Com uma organização diferente, sim, porque estamos em países diferentes, com governantes diferentes, tudo diferente, culturas diferentes, mas com o mesmo vírus e com o mesmo propósito, que é melhorar e sair desse buraco. Então eu vou continuar mostrando e força, gente, vai dar tudo certo. Cada um no seu quadrado. Tamo juntos, né? Tamo junto. Tamo junto. Algo atrás. Um ótimo dia pra ti, então. Obrigada, Dani, pra você também. E pra tua família também. Eu tô só vendo os comentários. Gente, obrigada aí também pra quem acompanhou. E caso tenham mais dúvidas, enfim, podem nos mandar e qualquer coisa a gente faz uma outra live. Isso, a gente faz. Estamos aqui pra isso. Tá bom, então. Tá, agora eu já sei encerrar. Eu já dizer onde é que encerra, agora que eu vi, ele tem um encerrar. Então encerra, que eu não sei. A pessoa é nova aqui. Tá. Tá bom, então. Tá bom, beijo. Tchau. Tchau.